No mundo moderno e altamente tecnológico de hoje em dia, é difícil imaginar como nossos ancestrais viviam, né? Na verdade, para algumas pessoas já é difícil imaginar como os nossos avós viviam. A geração que já nasceu na era dos smartphones não sabe o que são várias coisas do mundo antigo, né? Mas a história que eu vou contar hoje é sobre uma civilização que em pleno 2024 vive como se a gente estivesse ainda na Idade da Pedra. E eles conseguem viver assim tão isolados porque eles moram numa ilha. E até hoje, qualquer pessoa que tentou chegar lá foi recebido com flechadas e ameaças. Algumas dessas tentativas, inclusive, terminaram em tragédia. Pense. E é exatamente sobre isso que eu vou contar para vocês aqui hoje. Essa é a história de um jovem americano missionário que estava na missão de catequizar as pessoas dessa ilha e ele queria de qualquer jeito ensinar a palavra de Jesus. Vem comigo, vamos descobrir o que aconteceu com esse americano e eu já posso adiantar para vocês que as coisas não foram muito bem do jeito que ele planejou. Fala, meu povo bonito! Eu sou a Su e sejam muito bem-vindos ao canal. Se vocês, assim como eu, gostam de histórias bizarras, crimes reais, teoria da conspiração, curiosidade, essas coisas assim bem bizarras e doida, não se esquece de já se inscrever aqui no canal, ativa aí o sininho da notificação, curte, comenta, compartilha, faz tudo isso porque ajuda a gente no canal. Falou? E bora pro vídeo! Vamos começar entendendo como essa civilização foi parar nessa ilha e vive presa no passado até hoje. Estou falando da misteriosa Ilha da Sentinela do Norte, que pertence ao arquipélago das Ilhas Andaman. E um pequeno detalhe, visitar essa ilha é proibido por lei. O governo indiano criou uma lei que proíbe a aproximação de qualquer embarcação em um raio de 5 quilômetros da ilha. E vocês vão entender o porquê disso logo mais. Essas ilhas elas ficam entre a Índia e a Indonésia. E hoje em dia elas são consideradas mais um território da Índia. A civilização que vive nessas ilhas são os sentineleses. E acredita-se que os sentineleses são parte dos primeiros humanos que saíram da África há 50 mil anos atrás, em direção ao continente asiático para expandir e explorar. Eles chegaram na região por volta de 26 mil anos atrás. E estudiosos acreditam que naquela época o nível do mar era bem mais baixo, então eles foram andando mesmo. Olha que doideira. Somente muitos anos depois, o mar foi subindo e aquelas civilizações acabaram ficando presas nas ilhas. As Ilhas Andaman eram lar de várias tribos, mas na Ilha da Sentinela do Norte, somente os sentineleses que moravam por lá. E todos esses povos ficaram intocados por lá por milhares de anos. Até que em 1789, navios britânicos chegaram até a ilha para colonizar. A ideia era transformar aquela ilha em um ponto estratégico para o reino inglês. Além também de construir uma mega prisão para receber os criminosos lá da Europa. Como as tribos nunca tinham tido contato com o mundo moderno, rapidamente eles começaram a ficar doentes, porque eles não tinham um sistema imunológico tão forte para as doenças que os navegadores britânicos traziam para a ilha meio que involuntariamente, né? Vários também acabaram sofrendo com a exposição de bebidas alcoólicas. Lá os britânicos fundaram a cidade de Porto Blair, que hoje em dia é uma cidade grande, tem aeroporto internacional, tem tudo de moderno lá mesmo. Mas naquela época era focada para ser uma colônia penal e um ponto de parada de navios que estavam cruzando por ali. Os colonizadores sabiam que a 50 quilômetros da cidade de Porto Blair, eles tinham uma ilha que tinha alguns nativos ali, mas como aquela ilha não tinha muita coisa a oferecer, tanto comercial quanto um ponto estratégico, já que aquilo era simplesmente um pedaço de terra numa mata fechada e cercada por recifes de coral, o que dificulta muito a aproximação de embarcações. Então eles resolveram ignorar aquele pedaço de terra lá e esqueceram lá. Agora vamos conhecer um pouco sobre os sentineleses. Pelo que foi observado até hoje, eles vivem de uma forma extremamente rudimentar. Eles não dominaram o fogo e nem a agricultura até hoje. Eles vivem de caçar, pescar e coletar. Inúmeras fotos de satélites foram tiradas da ilha, mas como a mata é muito fechada, fica muito difícil de saber como que eles vivem lá e qual tipo de habitação eles construíram para morar. Muito menos dá para saber o tamanho da população. Estima-se que seja entre 50 a 500 pessoas, mas isso assim é só um chutômetro mesmo, gente. Eles são super baixinhos, a altura média é cerca de 1,60 m, mas como eles nunca foram expostos às maravilhas do fast food moderno,
Lá todo mundo é super sarado. Não existe obesidade por lá não, gente. Não se sabe que língua eles falam, se eles seguem algum tipo de hierarquia e nem se eles têm alguma religião, se eles acreditam em alguma coisa. Especula-se por terem migrado bem na época que as outras tribos migraram lá para as Ilhas Andaman e foram colonizadas, que eles seguem meio que os mesmos costumes daquelas outras tribos, mas ninguém também tem muita certeza não. Agora vamos começar a entender por que, apesar de ser uma ilha maravilhosa, você não vai querer agendar suas próprias férias para lá, não. Acontece que os sentineleses são super agressivos e defendem a ilha com unhas e dentes. Em 1867, um navio comercial estava passando por ali. Como a maré estava baixa, o navio acabou encalhando ali nos recifes. A tripulação do navio desembarcou na ilha, enquanto eles iam procurando água e comida para esperar o resgate. Eles acreditavam que aquilo ali era uma ilha deserta, mas de repente chegou uma galera lá, todo mundo pelado, armados com um arco e flecha e super agressivos. Eles partiram para cima deles e os marinheiros ficaram super assustados e saíram correndo de volta lá para o navio deles. Eles ficaram esperando lá até serem resgatados pelos britânicos. Em janeiro de 1880, o oficial naval britânico Maurice Vidal Portman, que era o responsável e administrador da colônia da Ilha Andaman, navegou até a Ilha da Sentinela do Norte na esperança de fazer alguma amizade e conseguir conhecer os sentineleses. No entanto, ao chegar, a ilha parecia completamente deserta. Eles encontraram trilhas e até uma aldeia, assim, bem no meio da mata, mas não encontraram ninguém, parecia que todo mundo tinha saído correndo quando viu que o pessoal estava chegando lá. Provavelmente eles fugiram com medo e se esconderam na mata por causa do grande número de oficiais da Marinha Britânica que apareceram lá na ilha. O grupo de exploradores conseguiu encontrar 6 membros da tribo de sentineleses, 4 crianças, uma mulher e um idoso. Agora, olha só a ideia de gênio que esse povo teve. Para tentar criar uma boa relação com a tribo, eles resolveram sequestrar os 6 membros da tribo. Amarraram seus pés e mãos, botaram eles no navio e levaram eles até Porto Blair. A intenção era levar eles lá para a cidade, mostrar como que eles viviam, mostrar tudo que eles já tinham, e aí depois retornar esses 6 membros da tribo de volta lá para a ilha para eles poderem contar como é que o mundo estava vivendo. Infelizmente, sem um sistema imunológico forte para combater as doenças que já existiam na época, os 2 adultos morreram em poucos dias, deixando as 4 crianças completamente aterrorizadas, né? Você imagina o pânico. O Maurice ficou completamente devastado quando eles morreram. Ele sentia que isso era tudo culpa dele e o pior, as 4 crianças também já estavam começando a ficar doentes. Então, na tentativa de recuperar qualquer esperança de ter um bom relacionamento com o pessoal lá da ilha, ele mandou as 4 crianças de volta para casa com um monte de presentes, alimentos, para ver se o negócio melhorava lá, né? Não sabemos ao certo o que aconteceu depois disso, mas provavelmente enviar as 4 crianças doentes de volta para a ilha deve ter matado uma boa galera, se não todo mundo, né? Dá para imaginar que a ideia de jirico do Maurice ajudou a aumentar a hostilidade dos sentineleses com as pessoas do mundo moderno. Desde então, os locais ficaram muito mais agressivos com qualquer aproximação ali na ilha. 16 anos depois, em 1896, um prisioneiro conseguiu fugir e usou uma jangada improvisada para sair lá da colônia penal. Ele devia estar feliz da vida que conseguiu fugir da prisão, só que a maré acabou levando ele até a ilha de Sentinela do Norte. Pense. Alguns dias depois, as equipes de busca estavam passando por ali e acabaram vendo o corpo dele lá jogado na ilha, cheio de perfurações de flechas. Tiveram algumas outras tentativas de contato, mas os sentineleses sempre foram super agressivos e hostis com qualquer pessoa que tentasse se aproximar. A primeira vez que conseguiram filmar os sentineleses foi num documentário feito em 1974. Antropólogos foram até a ilha para tentar fazer contato com eles. Levaram presentes, panelas, utensílios para cozinhar, brinquedos e muitos cocos. Mas, para variar, os peladões apareceram lá na praia e começaram a atirar flecha neles. Inclusive, um dos cinegrafistas foi atingido com uma flechada na perna. Olha só. Os homens da tribo ficaram rindo e dançando quando eles perceberam que conseguiram atingir
o cinegrafista. À custa de muita insistência, eles conseguiram entregar alguns dos presentes, mas o clima estava assim super tenso. Eles conseguiram mudar um pouco o clima quando eles levaram uma antropóloga mulher. Parece que com a presença dela, eles perceberam que eles não estavam ali para atacar eles. E assim eles conseguiram descer do barco e entregar os cocos nas mãos das pessoas mesmo. Em 1981, um navio cargueiro estava passando ali pela região, mas o mar estava super bravo e revolto. O capitão não conseguiu controlar o navio e eles foram arrastados em direção à ilha. Vai vendo. O navio acabou encalhando nos recifes e dá inclusive para ver até hoje no Google Maps, tem lá um navio encalhado. Como não tinha risco de naufrágio, os tripulantes desceram do navio tranquilamente para esperar o resgate. 2 dias depois, o capitão fez um pedido inusitado e meio desesperado pelo rádio. Ele pediu que a guarda costeira fosse de helicóptero e jogasse arma e munições para eles, porque ele falou que tinha cerca de 50 pessoas completamente nuas e ameaçando eles com flechas. Ao receber aquela chamada, a guarda costeira pegou o helicóptero, foi rapidinho e resgatou todo mundo lá, não mandou arma nem nada, resgatou o povo mesmo. Agora, imagina só o que os sentineleses devem ter achado a ver aquela máquina voadora ali, um navio super tecnológico. Deve ser igual se aparecesse um disco voador na nossa frente, né? Acredita-se que depois do resgate, os sentineleses entraram no navio para explorar. Imagina só para eles que nunca viram nada igual aquilo, né? E coisas assim que a gente nem se liga, né? Tipo pia, água corrente, luz, essas paradas assim. Imagina inclusive vendo o painel de controle lá do navio, né? Por isso que eu falei, deve ser tipo a gente vendo um disco voador assim, ao vivo. Os sentineleses foram deixados em paz por algumas décadas, mas quem aí se lembra um terrível terremoto que aconteceu em 2004 e causou enormes tsunamis no Oceano Índico, varrendo ali tudo que era aquelas ilhas todas. Então, o governo indiano mandou helicópteros para verificar se eles tinham sobrevivido lá na ilha. Só que assim que os helicópteros se aproximaram, logo saiu lá o pessoal todo escondido da mata com arco, flecha, lança e começaram a jogar no helicóptero. Não se sabe quantos morreram no tsunami, mas eles viram que alguns estavam vivos ali, então eles deram meia volta e foram embora. Teve um outro incidente em 2006, quando 2 amigos estavam pescando ali próximo da ilha, só que os 2 levaram muita bebida e ficaram manguaçando o dia inteiro. E segundo relatos de outros pescadores que estavam ali na região na hora, eles viram que os caras estavam muito loucos e acabaram dormindo no barquinho. Eles até jogaram a âncora, só que eles não ancoraram direito. E aí o que aconteceu? O barco foi à deriva indo em direção à ilha. No dia seguinte, autoridades do governo indiano foram até a ilha com helicópteros e avistaram lá na areia da praia os 2 corpos dos 2 amigos. Os sentineleses tinham deletado os caras e exposto os seus corpos como se fossem espantalhos, claramente mandando um recado para deixar eles em paz. Tem até uma foto dos sentineleses em cima do barquinho lá dos pescadores. Bom, já deu para sacar que os sentineleses não queriam contato nenhum com o mundo moderno e eles estavam dispostos a matar quem chegasse ali perto da ilha. Então agora chegou a hora de contar a história do missionário americano que ignorou tudo isso e estava pronto para salvar a alma daquelas pessoas e pregar a palavra de Deus. John Allen Shaw era um jovem de 26 anos, nascido em Scottsboro, no Alabama. E ele era um cristão daqueles bem devotos. Seu pai, Patrick, era um imigrante e psiquiatra e sua mãe, Linda, era uma advogada. Junto com seu irmão e irmã, ele foi criado num lar super amoroso e também bem religioso. Enquanto seus irmãos foram fazer faculdade, o John estava cada vez mais envolvido na sua igreja e mais dedicado à palavra de Deus. Só que ele também era viciado em aventuras e viajar. Ele amava atividades ao ar livre, fazer trilhas e explorar mesmo. O seu Instagram, inclusive, era repleto de fotos das suas viagens pelo mundo. John percebeu que a melhor maneira de saciar sua vontade de viajar, mas continuar pregando a palavra de Deus, era se ele virasse missionário. Eu ia falar milionário. Aos 17 anos, ele tinha visto um documentário sobre a Ilha da Sentinela do Norte e a sua população, e ele acreditava que ele podia ajudar aquelas pessoas e trazer eles para Deus. Ele começou a ficar obcecado com a ideia de ir até a ilha e catequizar
o povo perdido, que era como ele chamava eles. Ele passou quase que uma década focado nisso, fez cursos de sobrevivência, cursos de linguística, especializado em comunicação com línguas desconhecidas. Seus amigos contam que ele constantemente puxava o assunto da ilha, falava o quanto ele queria ir até lá, descrevia a ilha como o último reduto do Satanás na Terra. Ele fez disso seu objetivo de vida pessoal, de ir até a ilha e espalhar a palavra de Deus. E em 2018 ele finalmente conseguiu partir para sua missão. Em outubro de 2018, John viajou para Porto Blair. Ele se sentia extremamente preparado, inclusive criou um kit de contato inicial, que incluíam cartões com imagens para comunicação, presentes para o povo sentinelese, equipamento médico e outras necessidades. Em um esforço para manter os locais seguros, ele se vacinou contra os vírus mais comuns e se colocou em quarentena por 11 dias antes dele viajar até a ilha. Ele começou a procurar pescadores locais que estavam dispostos a levar ele até próximo da ilha. E ele conseguiu subornar 3 pescadores com um valor de 25 mil rúpias, que dá mais ou menos R$1.500. Eles saíram no meio da madrugada em direção à ilha da Sentinela do Norte. Nas primeiras horas da manhã do dia 15 de novembro de 2018, eles finalmente chegaram perto da costa da ilha. Apesar do aviso dos pescadores, o John saiu do barco, entrou num caiaque e foi remando até a ilha. Os sentineleses viram quando o barco se aproximou da ilha. E quando o John já estava lá no caiaque, eles já estavam gritando ali na areia de maneira super hostil. Mas o John ignorou os riscos e de dentro do caiaque ele respondeu em inglês: "Meu nome é John, eu amo vocês e Jesus ama vocês. Jesus Cristo me deu autoridade para vir até vocês. E aqui estão alguns peixes." E aí ele levantou uma sacola com peixes e alguns presentes. Em resposta à sua língua estrangeira, os sentineleses começaram a sacar suas flechas e mirar em direção ao John. O John entrou em pânico, virou o caiaque e começou a remar o mais rápido que pôde de volta para o barco. Apesar do medo e do terror de quase ser morto, o John ficou extremamente desapontado consigo mesmo. A sua missão havia falhado e até então todo o seu esforço tinha sido em vão. Portanto, ele decidiu que teria que retornar à ilha no dia seguinte. Remando de volta para a praia na manhã seguinte, ele começou a ouvir gritos e tambores, até que ele viu um homem numa rocha de coral, usando como se fosse uma coroa de flores, e ele imaginou que aquele era o líder da tribo. Ele foi aproximando o seu caiaque lentamente e numa tentativa de se comunicar com as pessoas da tribo, ele começou a imitar os sons que eles estavam fazendo, o que fez todo mundo lá da tribo cair na gargalhada. Ao chegar na praia, ele entregou todos os seus presentes, enquanto 2 outros homens roubavam seu caiaque. Foi então que ele viu uma criança se aproximar dele. Por um momento, ele achou que aquele encontro estava indo bem, até o menininho pegar o seu arco e flecha e mirar em direção a ele. Começando a entrar em pânico, o John pegou a sua Bíblia e começou a ler em voz alta. De repente, um som de zumbido foi ouvido e cortou o sermão do John. Ele sentiu um impacto e caiu no chão. Foi aí que ele olhou e pegou e viu a sua Bíblia tinha uma flecha presa bem dentro da Bíblia. Vai vendo. Aterrorizantemente, se não fosse pela Bíblia, a flecha tinha atravessado seu peito. O John levantou desesperado e saiu correndo em direção à água. Tropeçando e gritando em estado de choque, ele começou a nadar igual um desesperado, nadando por mais de 1 quilômetro de volta até o barco de onde ele tinha vindo. Felizmente, ele chegou até os pescadores em segurança, mas apesar do encontro próximo com a morte, o John não estava satisfeito. Escrevendo no seu diário naquela noite, ele disse: "Eu sou grato por ainda estar vivo. Eu não quero morrer. Seria mais sensato partir e deixar outra pessoa fazer a minha missão? Senhor, faça-se a tua vontade. Se você realmente quer que eu seja atingido e morra por uma flecha, que assim seja. Eu acredito que poderia ser mais útil vivo. Mas a ti dou toda a glória do que tiver que acontecer. Que aconteça." Na manhã seguinte, em 17 de novembro de 2018, o John escreveu no seu diário: "Espero que essa não seja a minha última nota, mas se for, a Deus seja a glória." O John então entregou todos os seus pertences aos pescadores e ficou apenas de shorts. Depois de voltar até a água, ele pediu que os pescadores fossem embora e voltassem só no dia seguinte. E ele foi nadando em direção à ilha novamente.
Uma loucura. Os pescadores retornaram à ilha na manhã seguinte, navegando ao longo da costa para ver se eles encontravam algum sinal do John. Foi então que eles perceberam algo deitado na areia. E ao olhar mais de perto, eles perceberam que era um homem branco, confirmando que era John Allen Shaw. Pela distância não deu para ver marcas de ferimento, então não dava para saber se ele estava morto mesmo. Momentos depois, os sentineleses apareceram, saindo da mata, e olharam em direção ao barco, pegaram os braços do John e foram arrastando ele em direção ao mar. Os pescadores foram o mais rápido possível para Port Blair para avisar as autoridades. Pouco tempo depois, a família do John foi informada da sua morte. Mas vou mandar um beijo para minha querida Adriana Silva, de Nova Friburgo. Beijo, Dri! Claro que toda a sua família e amigos ficaram completamente devastados com a notícia. Essa notícia rodou o mundo e dividiu opiniões. Um missionário americano foi morto a flechadas por aborígenes que vivem isolados em uma ilha no Oceano Índico. Autoridades ainda não sabem como farão o resgate do corpo, já que a tribo é considerada a mais hostil do mundo. O pessoal foi pra internet e muita gente caiu em cima do americano, dizendo que ele se achava superior e queria impor as suas crenças e religião nos sentineleses. E que foi bem feito o que aconteceu com ele. Teve gente que passou pano dizendo que ele era apenas um jovem ingênuo e bem intencionado. E também tiveram os que defenderam ele, dizendo que ele tem direito de pregar a palavra de Deus aonde ele bem entender. Além desse debate online, também surgiram discussões legais sobre o caso. A primeira grande questão era se os sentineleses deveriam ser processados pelo governo indiano. Isso porque eles tinham acabado de assassinar um americano em território pertencente à Índia. Será que eles tinham que aplicar a lei contra eles? A outra questão era se eles deveriam mandar policiais ou militares para recuperar o corpo. Só que foi encontrado no diário do John e ele dizia especificamente que se algo acontecesse com ele, ele não queria que recuperassem o corpo dele. Sendo assim, as autoridades indianas respeitaram a sua vontade e deixaram isso para lá. 3 dias após a sua morte, a sua família usou a conta do Instagram para falar. Recentemente soubemos que o John foi supostamente morto na Índia enquanto tentava contactar a ilha dos sentineleses. Perdoamos aqueles responsáveis pela sua morte. Ele aventurou-se por sua própria vontade e os locais que o ajudaram não devem ser processados. Pouco tempo depois, as autoridades concluíram que nenhum processo deveria ser aberto e que todos os envolvidos em levar o John até a ilha deveriam ser liberados. Um detalhe interessante é que o seu corpo nunca foi recuperado. Até hoje, a morte do John nunca foi oficialmente confirmada. A própria mãe do John até hoje especula se ele na verdade está vivo e está vivendo lá com os sentineleses. Será? Quando foi perguntada pela mídia o que ela achava que tinha acontecido com seu filho, ela disse que não ia falar nada porque ela preferia que o John contasse a sua história quando ele retornasse. E o que vocês acham? Vocês acreditam mesmo que ele está vivo e está vivendo lá com os nativos cantando kumbaya em volta da fogueira à noite? Eu sinceramente acho isso muito difícil. Para mim parece mais um jeito que a mãe dele criou para lidar com o luto de perder um filho. Os sentineleses já tinham matado outros invasores na ilha antes. Para mim, o John é só mais uma vítima da ilha mais misteriosa do mundo. A história dessa ilha e do povo que mora lá causou muito interesse no mundo todo. Mas o que eu acho mais interessante disso tudo é como uma civilização parou no tempo, né? Eles moram lá há 26 mil anos, exatamente do mesmo jeito. Eles utilizam as mesmas ferramentas rudimentares e não seguiram um caminho tradicional da evolução da civilização. Como que nesse tempo todo ninguém teve a curiosidade de criar uma embarcação e ir navegar e explorar o mundo além da ilha? Como que eles não criaram tecnologias como a roda e outras coisas que foram inventadas para ajudar o trabalho braçal de antigamente? Eles não desenvolveram a agricultura e dependem completamente do que eles conseguem coletar da natureza. Nem mesmo o fogo eles dominaram. Eles sabem que existe sim um mundo diferente do deles, tanto pelos contatos que eles tiveram com o homem branco, quanto aviões e helicópteros que eles viram passar no ar, mas parece que eles estão satisfeitos de viver daquele jeito e somente naquela ilha mesmo. Um fato interessante é que tanto o Instagram quanto o blog do John ainda estão ativos, e eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês conferirem. A mãe dele mantém o site online na esperança de um dia ele voltar e contar a sua história. Então é isso, pessoal, que história, hein?
te falar. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Deixa aqui nos comentários se vocês acham que o Jon mereceu o que aconteceu com ele. Na minha opinião, eu acho que ele estava muito errado em achar que ele tinha o direito de invadir a terra de uma tribo para tentar mudar os seus costumes. Claro que eu não acho que ele merecia ter morrido. E concordo de verdade que ele achava que só tinha boas intenções. Mas para mim ele estava cego na sua vontade de espalhar a sua ideologia e religião. E acabou passando dos limites. É isso aí, pô. Já curtiu? Já comentou? Deixou seu like? Se inscreveu no canal? Se não fez ainda, faz isso agora, tá bom? E fiquem ligados pro próximo vídeo. Falou!